Fala, crias! Gás do Apocalipse está na área! Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área! E nós somos os crias do Crias do Cartola. Cartola! Vamos lá falar então de Cartola, galera! Mas antes da gente entrar na rodada 13, vamos aqui falar da rodada 12, uma rodada em que os crias conseguiram uma boa pontuação. Foi ou não foi, A excelente pontuação, né, Gajo? Fizemos 87,35, né? Era para ter feito mais, porque o Cano entrou lá nos acréscimos e o Arrascaeta também entrou no segundo tempo. A gente estava com reservas, fizeram uma pontuação muito bom. Enfim, poderoso. Não vamos chorar o leite derramado. A média de cartoleiros foi 53,06, né? Nosso patrimônio atual está em 145,27 e nós subimos 2,80 nessa rodada. Tá? Antes da gente começar, fazer mais um agradecimento, né? Mais uma vez, e comunicar a todos que a gente tem uma parceria com o FootPoint Brasil. Fala um pouquinho do FootPoint, o Gajo, por favor. O FootPoint aí do nosso amigo Rodrigo, que tá aí conosco sempre, ele coloca os gols, ou eu coloco os gols, né, que dá as assistências e os gols de cada um, e é muito importante, né, para o Cartola. Então a gente acabou estabelecendo essa parceria para a galera que ficar curiosa de ver realmente o que está acontecendo nos jogos. É só acessar o Instagram do Crias do Cartola 2023. É só acessando, vocês chegam lá e vocês conseguem ver realmente os gols, as assistências. Aconteceu o gol nos jogos, entra no nosso Instagram que o gol estará lá. Isso aí, não esquece de seguir, galera. Não esquece de seguir. Crias do Cartola, que já estamos com perto de 830 seguidores. Agora me esqueci, acho que 827, mas é isso aí. Estamos indo muito bem. Valeu? E, galera, só um aviso antes aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Ajudem a gente, ajudem os crias a subirem cada vez mais. Deixem sempre o like. Compartilhem com os amigos, tá? Para os crias poderem avançar por aí fora. Valeu? Mas vamos lá, então. Para a rodada número 13. Ative o sininho das notificações. Isso. Muito bem. Falando ainda de rodada 12, quem assistiu o nosso último vídeo e pegou as dicas, né, baseado nos cruzamentos de scout e nos dados, viu que a gente indicou os zagueiros, os laterais do Cruzeiro, tanto o Marlon, que é uma unanimidade, quanto o William, né? Os meias do Grêmio, o ataque do Grêmio, a gente indicou o Evangelista do Bragantino, entre outros. Se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior que vocês vão poder estar comprovando isso aí. Tá? Vamos falar dos principais confrontos dessa rodada número 13. Tá? A gente separou 3 confrontos para vocês. Um é Atlético Mineiro e América Mineiro. Tá? O confronto histórico dessa dupla são 2 vitórias para o Atlético Mineiro, 2 empates e 1 vitória para o América. Tá? Nesse atual Campeonato Brasileiro, os últimos 3 jogos em casa, o Galo empatou 2 e ganhou 1. Já o América, como visitante, empatou 1 e perdeu 2. Ainda nos 3 últimos jogos desse campeonato, o Galo só não sofreu gol em uma partida, enquanto o América só fez em uma. Tá? Outro jogo que a gente separou foi Botafogo e Vasco. Tá? O confronto histórico dá ampla vantagem ao Botafogo. Nos últimos 5 jogos entre essa dupla, foram 4 vitórias do Botafogo e 1 vitória do Vasco. Os últimos 3 jogos do Botafogo em casa foram 3 vitórias, enquanto os 3 últimos jogos do Vasco fora de casa foram 3 derrotas. 3 derrotas. Tá? Amplo favoritismo do Botafogo aí, baseado nas estatísticas. Nos últimos 3 jogos dentro de casa, o Botafogo não levou gols, enquanto o Vasco fora fez gols em 2 partidas das 3. Tá? Terceira partida que a gente separou foi Flamengo e Fortaleza. Confronto histórico dessa dupla foram 2 vitórias do Flamengo, 2 vitórias do Fortaleza e 1 empate.
Tá? Nos últimos 3 jogos nesse campeonato, o Flamengo venceu 2 e empatou 1 dentro de casa. Enquanto o Fortaleza, fora de casa, perdeu 2 e ganhou 1. Tá? Nesses últimos 3 jogos em casa, o Flamengo não sofreu gol em um jogo, enquanto o Fortaleza fez em 2 partidas. Tá certo? Sem mais delongas, vamos de rodada 13, vamos falar de goleiro e eu passo a bola para o meu amigo Gádio. Vamos lá então, galera. Para começar, vamos continuar o que a gente vinha fazendo. A gente tem feito sempre o hack do goleiro, até para se preservar ali na questão de uma possível negativação no goleiro. A gente está botando o Bento, que está suspenso, fazendo o hack, e o nosso reserva, que será o titular, vai ser o do Galo, o Everson. Ele que está ali entre os 3 melhores goleiros para a rodada número 13. Fala aí, Barbudinho, quais são as outras? Vamos lá. A gente tem como primeira opção, né, baseado nos cruzamentos, o goleiro Walter, do Cuiabá. Tá? E o Santos, nos últimos 5 jogos, como visitante, cedeu 4,8 pontos para o goleiro adversário. E nos últimos 5 jogos corridos, independente do mando, foram 5,7 pontos. Tá? Segunda opção de goleiro é o João Paulo, do Santos. Porque o Cuiabá, jogando de mandante, nos últimos 5 jogos, cedeu 4,3 para o goleiro adversário. E os últimos 5 jogos, sem contar o mando, cedeu 5,4. Tá? A nossa terceira opção seria o Everson, que foi a opção que a gente escolheu, né? Porque aí a gente considerou também como o Atlético Mineiro como um postulante aí ao FG. Vamos colocar aqui o nosso goleirão. Enquanto isso, o Gádio vai estar falando aí das nossas escolhas do zagueiro. Então, vamos lá. A gente coloca aqui como zagueiros o Léo Pereira, do Flamengo, e o Kahneman, do Grêmio. O Léo Pereira vem fazendo boas partidas e até fazendo seus gols. Pode ter um possível SG nesse jogo, apesar do Fortaleza chutar muito, né? Também isso tem que ser levado em consideração. Também está entre as melhores equipes aí nesse quesito. E o Kahneman, porque realmente o Bahia não é dos times que mais acaba cedendo ali para zagueiros do Grêmio, para zagueiros. Então, a gente acaba botando aqui o Kahneman, tá, nessa possibilidade. Agora tem as outras possibilidades que o meu amigo Barbudinho vai comentar aí. Deixa eu só abrir uma aspas aí para o goleiro, que a gente não citou o Matheus Cunha do Flamengo. Tá? O Fortaleza é o time que mais chuta gol. Então, assim, todo goleiro que joga contra o Fortaleza sempre é uma boa opção. Tá? Falando de zagueiro, a gente gosta sempre de estar não enfatizando o melhor confronto, e sim o quesito desarme, quando a gente fala da defesa. Né? Nos últimos 5 jogos, o Bahia foi o time que mais cedeu para zagueiro adversário. Foram 16 desarmes. Tá? Daí a escolha do Kahneman. E em segundo, empatado, vem o Atlético Paranaense e o próprio Grêmio, que cederam 15 desarmes para a zaga, respectivamente, do Palmeiras, para a zaga adversária. Né? Então, a zaga do Palmeiras e do Bahia também é uma boa, isto é, considerando os scouts, os desarmes. Tá? Para aqueles que querem escalar o Vitor Cuesta, é uma excelente opção, né? Porque o Botafogo é amplo favorito, mas no quesito desarme, o Vasco é o time que menos cede para o zagueiro adversário. Tá? Jogando fora de casa. Então, tem essa informação. Não é nesse atributo, né? Oi? Não é nesse atributo que poderá ser bom para o Botafogo buscar pontuação. Não é nesse quesito. Se sofrer gol, pode ser que tenha alguma surpresa aí. Mas o Vitor Cuesta não é cena de zagueiro. Ele pode fazer um gol de cabeça, está sempre na área. Enfim, não é loucura
colocar a zaga do Flamengo, né? Por isso a gente colocou o Léo Pereira, porque ele, além da chance de SG, ele tem o quesito bola aérea, ofensiva, e a zaga do Santos também não é uma ruim, não, tá? Inclusive, o nosso suplente é o Joaquim. Isso aí. Vamos lá? Falar de lateral. Pode passar para os laterais, Gai. Vamos lá, então. Vamos lá. De lateral, a gente vai na unanimidade, que é o senhor Marlon, né? Que não tem como deixar esse senhor de fora, já que ele realmente está sendo um monstro do Cartola, pontuando sempre muito bem. A média dele é a média altíssima, de 9,54. Então, quer dizer, é aquilo, vai precisar de 5,97 para valorizar, mas aí a gente acredita realmente que ele possa vir a continuar a fazer as pontuações que vem fazendo. Apesar de o Inter ser o que menos 7, né, para lateral, né? Engraçado. Vai ser em engraçado 20º no ranking para lateral esquerdo. A gente vai ver esse confronto aí, se vai valer ou se não vai valer para isso, mas a gente está botando pelo nome. E o outro lateral a gente está fazendo totalmente ao contrário. A gente está colocando se não for o que cede mais, um dos que cedem mais. O Matheus Alexandre do Cuiabá, que o Santos é um dos times que cede mais para lateral direito. Então a gente está fazendo aí a troca de um e outro. E realmente, se vocês olharem aqui as pontuações dele, ele vem fazendo aqui muitos desarmes, além de ter uma média relativamente boa, vamos falar assim, média de 4,50. Não é uma média ruim para um time que, de certa forma, não tem assim, grandes credenciais, né? Mas é isso aí. Vamos passar para as outras opções aí, Barbudinho. Vamos lá. O Matheus Alexandre, ele é a primeira opção da rodada, tá? Considerando os dados estatísticos, ele é a primeira opção da rodada. Eu vou dizer porque o Santos, ele já cedeu 20 desarmes nos últimos 5 jogos para a lateral direita, cedendo uma média de 7,1 pontos jogando fora de casa. Então, nos últimos 5 jogos corridos. Então, são dados realmente interessantes que muita gente pode surpreender. O segundo melhor, considerando os dados estatísticos, é o lateral esquerdo de São Paulo, tá? O Fluminense cede muito para lateral esquerdo. Já que o Caio Paulista, que seria uma ótima, não vai jogar, vai entrar o Patrick no lugar dele, né? O Fluminense já cedeu 19 desarmes nos últimos 5 jogos e uma média de 9,6 pontos, tá? Um outro nome muito bom é o lateral direito do Cuiabá. O Santos também cede demais para o lateral esquerdo. Já cedeu 18 desarmes e 8,6 de média para o lateral direito. O grande problema é que não se sabe ainda quem é o lateral que vai jogar no Cuiabá. Então, tão logo seja sabido essa informação, esse nome também é muito bom para a rodada, tá? Assim como o lateral direito do Corinthians, que pode ser o Fagner ou pode jogar o Bruno Mendes improvisado, tá? Marlon, todos sabem, por conta do que ele vem fazendo, é o monstro do Cartola esse ano, e o Ayrton Lucas pela ofensividade dele e pelo fato do Flamengo ser um candidato a SG, não por dados estatísticos, tá? Simplesmente por isso. E vamos passar para o... Tá, o nosso meia reserva aqui, nossos titulares foram... Já falou os meias? Vou falar, calma. Vai falar pensando ainda, né? Bota botar aqui o lateral reserva, né? A gente escolheu o Mariano, do Atlético Mineiro, porque o América cede muito para o lado direito. Uma boa possibilidade, caso a gente não tenha os nossos titulares. Mas vamos lá, então, passar para o meio. De meia. O meio, a gente vai escolheu, na verdade, aqui o Lucas Evangelista, pelas pontuações que ele vem fazendo, realmente, pontuações muito boas. É só vocês olharem aí a média dele nos últimos confrontos.
E, além de tudo, a média dele está em 6,10. Quer dizer, realmente ele tem jogado muito bem. Para quem acompanha um pouquinho ali os jogos, você vê que ele chuta muito no gol, desarma. Então, quer dizer, olha aí, o Barbudinho colocou. Pô, vale bem a aposta nesse jogador no momento. E o Corinthians, como está num momento assim meio difícil, vamos falar assim. O Gajo, nos últimos 7 jogos, ele fez acima de 5 pontos em todos. E a média dele é ligeiramente maior fora de casa do que dentro de casa. Então, mais um motivo então aí para se ver. E o Corinthians está naquela situação que não tem estado tão eficaz, não tão constante, então pode ser. E o Bragantino tem subido muito de produção, ainda tem isso também. Então, quer dizer, acho que vale a pena aí uma aposta, pelo menos vocês olharem sobre esse jogador. Vamos lá. Outra possibilidade, Arrascaeta, a gente está colocando, apesar de dele não ter ido tão bem na última rodada. A gente estava pensando no Gerson, mas o Gerson realmente está muito valorizado. Então a gente vai no Arrascaeta para ver se ele, nesse jogo, volta a jogar um pouquinho do que ele sabe, que é bastante, né? Ele, para valorizar, precisa de muito pouco, de 0,15. Então, quer dizer, é uma aposta super válida num jogador realmente que vale muito a pena. E o Flamengo tem tudo para poder fazer um jogo bom ali. E a gente queria, estrategicamente, Gajo, ter um jogador do Flamengo, né? Isso. Para essa rodada. Um dos dois. No meio, no caso. A outra possibilidade, a gente vai colocar aqui o Zaratio, que é um jogador realmente que tá voltando a crescer, né? E tem, em teoria, apesar do clássico, tem, em teoria, um confronto dos mais fáceis, vamos dizer assim, que realmente pode ser considerado ali mais fácil, e ele tem tudo para poder brilhar e ajudar ali a vitória do Atlético Mineiro contra o América Mineiro e ajudar lá o ataque. Tá bom? Então a gente vai nesse, ele também precisa de pouco para valorizar, 0,59. Então a gente está apostando aqui nesses jogadores. E o Barbudinho vai falar aí outras possibilidades para a rodada 13 no meio-campo. Vamos lá. Falando de cruzamento de dados, a melhor opção é o meio-campo do Botafogo. Aí a gente entra com o Eduardo, né? Por que, mas Barbudinho, por que você não escalaram o Eduardo se ele tem um preço acessível, cabia no nosso bolso? E é porque o Eduardo é um jogador que ele não participa tanto dos gols do Botafogo. O Botafogo joga muito pelos flancos, ele joga muito pelas pontas. E o Eduardo, ele chuta muito pouco, ele desarma muito pouco. Então, assim, foi questão de escolha mesmo, né? A gente, apesar dos dados estatísticos, a gente viu que outras opções seriam mais interessantes para essa rodada, tá? Em segundo lugar, o Corinthians, o meia do Corinthians. Daí entraria o Renato Augusto, mas que não vai jogar. E então não tem tantas peças confiáveis. A gente vai apostar no Juan, né? Um jovem da base do Corinthians, na reserva, tá? Vem entrando muito bem. E é uma bem. opção boa também, porém, como titular, tem outras que a gente julga mais interessantes. Em terceiro lugar, vem os meias do Fluminense. Né? O São Paulo, ele cede bastante para meia. Né? Tá entre os que mais cedem, em terceiro. Então, aí entra o Ganso, o Ares, mas que não estão vindo de boas partidas. Né? E, por fim, a gente deixa a dica aqui do meia do Curitiba. Né? O Goiás cede bastante para os meias de Curitiba. Tem um jogador que vem se destacando na última rodada, que é o Marcelino Moreno. Vem fazendo uma boa pontuação, vem dando assistência, vem tendo desarme, sofrendo falta. E tem o Andrei também, que vai jogar nessa partida. Né? Mas a gente continua achando outras opções melhor, apesar a gente está indo de encontro aos dados estatísticos, tá? nas nossas escolhas. Outros nomes. O Lucas Evangelista, que nós escalamos por conta da média básica. Arrascaeta, porque é o Arrascaeta. Quem quer substituir a Arrascaeta pode botar o Gerson, mas eu acho importante, achamos importante ter um meia do Flamengo nesse time. E mesmo vale para o Zaratio. Tem que ter um meia do Atlético Mineiro, porque o Galo é franco favorito e vai ser um jogo que eu acho que o Galo vai fazer gols. Né? E o time do América sofre muitos gols.
um detalhe importante, para quem é fã do Veiga, como eu, como o Gágio, como a maioria das pessoas. O quesito meia. O time do Atlético é o que menos cede para meia, Atlético Paranaense. Então, para quem quer colocar o Veiga, é sabedor de que, apesar de querer, é um monstro, tem esse dado estatístico contra ele. Beleza? Gágio, vamos para o ataque. Então vamos lá, cara. Vamos lá para nossa posição mais interessante, né? Pelo menos o ataque é sempre a posição mais agradável de todas. Vamos lá, cara. Não tem como esse homem não ficar de fora. Ele veio diretamente dos Vingadores aqui para a seleção dos crias do Cartola. O Hulk. Não tinha como ficar de fora esse senhor, né, cara? Ele é que é dos jogadores que mais chuta a gol no Cartola, no campeonato. Eu até dei isso aqui, deixa eu só passar aqui rapidinho. Quero dar esses dados aqui, ó. Ele tem 14 finalizações defendidas, 17 finalizações para fora. É o cara que mais chuta, tá? O Paulinho é o segundo, tá? Não, está junto aqui com o Hulk, que é 12 finalizações defendidas e 5 para fora. Quer dizer, os dois ali do Atlético Mineiro para essa rodada, a gente fazendo aqui a combinação desses dois, será uma opção que a gente realmente considera, porque o Atlético Mineiro tem muita chance, além de ser realmente o time que mais hipóteses tem para poder fazer a diferença nesse ataque aí do Cartola. E a terceira opção, a gente vai aqui para uma aposta, mas que a gente sabe que realmente é um jogador muito diferenciado, que tem jogado muita bola, mas tem estado com um certo problema, que até foi cogitado, que poderia se aposentar, e está se falando nisso, por causa do joelho, que é o Luizito Soares, tá? Que realmente o Bahia é um dos times que realmente não estão inspirando tanta confiança. O Soares está jogando muita bola, está realmente voltando a jogar aquele futebol que a gente se acostumou a ver dele desfilar na Europa. E, cara, ele realmente é uma boa, uma excelente, na nossa opinião, possibilidade para essa. Teriam outros, né, que o nosso amigo vai falar aí, mas a gente, a princípio, está contando com esses três aí para arrebentarem e fazerem uma excelente pontuação nesse ataque aí. E eu digo mais, 50 pontos nesse ataque para essa rodada 3 aí, cara. Mas Com fala certeza. aí dos outros, Barbudinho. Com certeza, é isso aí, Gágio. Assim, a gente traz para vocês dados estatísticos, né? E de acordo com os dados estatísticos, o ataque do Galo é assustadoramente a melhor opção dessa rodada, né? O time do América já cedeu 7,2 de média, né? Para de adversário. Então, assim, pasme, a segunda opção melhor do ataque é o ataque do Goiás. O Curitiba é o segundo time que mais cede para atacante. Aí entra aí o Matheus Peixoto. Não sei se seria uma boa opção para essa rodada ou para qualquer uma outra, né? A gente acha que tem opções melhores, mas de acordo com a estatística para essa rodada, Matheus Peixoto é a segunda, ou o ataque do Goiás, né? Mas a estatística aponta para o centroavante do Goiás, é a melhor opção, a segunda melhor opção da rodada. Em terceiro, nós temos o ataque de São Paulo, né? O centroavante também. O Fluminense é o time que mais cede para centroavante. Terceiro que mais cede para centroavante, onde entra o Caleri. Pode ser uma boa opção, né? Sim. E apenas em quarto, nessa rodada, entra o ataque do Botafogo. O Vasco é o quarto time que mais cede para atacante, né? Onde entra o Tiquinho, que apesar de tudo, o Tiquinho é uma unanimidade, né? A gente, se não tivesse colocado o Luizito Soares, iria colocar o Tiquinho com certeza. Pela apenas a fase opção também, de né? escolha, né? Por isso que a gente fala para vocês, para não copiar o time, porque tem um quê de escolha também no nosso time. Não é só a gente dá as dicas dos dados estatísticos, mas vocês digerem melhor esses dados e fazem a escolha de vocês baseado na estratégia de vocês. E cada um tem uma estratégia diferente, né? Sim. Cada um está numa liga diferente, que está numa posição diferente, que tem que fazer uma estratégia
diferente do outro, certo? Então, assim, para o ataque, a gente está dando essas opções. O Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, é um cara que chuta demais, tá? Não acredito que vai sair muitos gols do jogo do Inter com o Cruzeiro, porém é um cara que chuta bastante. Se deve ficar de olho nele, também pode ficar, tá? E, por fim, a gente vai falar de técnico. Eu vou falar aqui as 3 opções que a gente vai dar e o Gajo vai fechar o time com o treinador e vai passar os nomes para vocês. Antes disso, deixa eu colocar aqui o nosso reserva no ataque, que vai ser o Pavão do Atlético Mineiro, tá? E bota já o capitão também, que é o Vingador. Nosso capitão vai ser ele. O Vingador. Não podia ser diferente, né? Diretamente dos Vingadores para a seleção dos Crias do Cartola. Ó, nossos técnicos, a gente separou 3 opções. Luiz Castro, do Botafogo. Botafogo amplo favorito contra o Vasco da Gama, tá? Que não vai ser ele, né? Engraçado, que não vai ser ele no jogo. Vai ser ele, a escolha não vai ser ele. Não, que não vai ser ele o treinador no domingo. Tem isso também. Não, a gente não sabe ainda não foi vendido. Ainda não foi, ainda não está concretizado, não. Acho que foi, mas tudo bem, segue aí. Jorge Sampaoli. O Flamengo tem grandes chances contra o Fortaleza, que vem marcando muito poucos gols fora, e o Flamengo vem desempenhando o papel dele dentro de casa. E, por fim, o nosso queridíssimo Luiz Felipe Scolari, né? O Galo também é amplo favorito. O ataque do Galo é o mais promissor da rodada. E por isso, adivinhe, o Gajo. O Galo. É o Galo. Gente. O Gajo Galo, o Galo Gajo. Fala pra gente. Ele já decifrou a parada para todo mundo. O Luiz Felipe Scolari será ele, o Gajo da família da seleção, é ele mesmo. Vai ser o nosso treinador. Como ele já falou, realmente o confronto, a princípio, apesar de clássico, é um dos mais favoráveis. Então, a gente bota ele aqui realmente acreditando que vai pontuar muito bem o Atlético Mineiro como um todo. E, com isso, o nosso treinador será amplamente beneficiado. Tá? Apesar dos outros, né, que ele mencionou também serem boas possibilidades, né, a princípio, mas a gente está acreditando mais aqui no nosso treinador Luiz Felipe Scolari. E é isso aí, vamos... Renatinho, Barbudinho, desculpa. Fala aí o time, como é que ficou? Fala todo aí, por favor. Vamos lá. O goleiro é o Bento, né? Vamos fazer o hack, mas, na verdade, o goleiro que vai nos representar será o Everson, do Atlético Mineiro. Laterais, Matheus Alexandre, do Cuiabá, e Marlon, do Cruzeiro. Suplência, Mariano, do Atlético Mineiro. Zaga, Léo Pereira, do Flamengo. Kahneman, do Grêmio. Suplência, Joaquim dos Santos. Meiuca, Arrascaeta, do Flamengo. Zaracho, do Atlético Mineiro. E Lucas Evangelista, do Bragantino. Na reserva, Juan, do Corinthians. Ataque, Luizito Soares, Paulinho e Hulk, de capitão. Na reserva, o Pavon, também do Atlético Mineiro. É isso. Está feito, então, a seleção dos Crias do Cartola para a rodada 13, na qual a gente está mirando aí uma pequena mitada para realmente os Crias subirem cada vez mais aí nas classificações aí das ligas que estão participando. Tá certo? Barbudinho, dá o teu boa noite final aí para a galera, por favor. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Como eu sempre falo, a gente prepara esse vídeo para vocês com muito carinho, né? Esse time pode não ser o definitivo, a gente pode ser que a gente troque alguma peça aí. Então, acompanhe o nosso Instagram,
meia hora antes, 15 minutos antes, que vai estar a foto do time efetivo, do time definitivo, lá no nosso Instagram, que é o Crias do Cartola 2023, tá? Mais uma vez, não esqueça de dar o joinha, se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho das notificações. Sim. Além de nos seguir no... Fala aí, Idade. No Instagram que você está falando? Instagram, meu garoto. Esse é o português mais bonito do Brasil, gente. É o português mais bonito do Brasil. O Gado do Apocalipse. É exatamente isso. E só por aqui fim, último... eu deixo meu beijo no coração de vocês. Boa rodada a todos. E o meu beijo, tá? Fica com Deus. Contigo, e aqui Gado. um último recado, galera. A rodada começa no sábado, dia 1 de julho, tá? Para abrir o mês mesmo, às 16 horas, com o jogo São Paulo-Fluminense. Então, de olho aí, principalmente quem está querendo colocar atletas desses dois times, tá? Para realmente confirmar se os atletas vão para o jogo ou não, tá certo? Vamos sempre olhar aí direitinho para não ficar chateado depois de não ter colocado o jogador. Valeu, galera? Sendo assim, fala. Não, é só fazer um agradecimento. Meu amigo Riquelme, que mandou para mim a camisa do Boca. Já estou usando, tá? Riquelme, obrigado. Pô, Riquelme foi maneiro, hein, cara? Vou pedir para mim também. Mas é isso aí, cara. Sendo assim, eu me despeço, galera. O Barbudinho já deu todos os recados. Por favor, se vocês puderem aí ajudar os crias a cada vez subirem mais, a gente agradece, tá? A gente deseja um excelente Cartola para todo mundo, tá? E um excelente fim de semana, galera. Fiquem bem, fiquem na paz.